Fala PVC, quem ganha o Paulista? Mirassol, Carioca, Botafogo, Mineiro, Cruzeiro, Gaúcho. Grêmio, Vamos adiante agora. Copa do Brasil. Vasco. Olá, hoje a gente tem em mãos um material que é, assim, um verdadeiro raio-x de um momento muito específico na vida de um gigante do futebol brasileiro. A nossa fonte é uma matéria do portal Vasco Notícias, publicada hoje mesmo, dia 12 de janeiro de 2026. Fresquinha. Exato. E o que chama a atenção logo de cara é a manchete. Ela traz uma previsão bombástica de um dos comentaristas mais conhecidos do país, o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Sempre ele, né? Sempre ele. E ele basicamente cravou o futuro do Vasco para este ano. Então a nossa missão aqui é entender o que está por trás dessa previsão, o que a sustenta e, principalmente, se a realidade do clube, que está descrita na própria matéria, acompanha todo esse otimismo. E essa é a grande questão, não é? Porque a matéria é um prato cheio. Ela começa com essa projeção grandiosa, esse sonho de um título importante, mas logo em seguida nos joga num banho de realidade. A gente vai ver que o dia a dia do clube, agora em janeiro de 2026, é uma mistura complexa de estreia no campeonato, jogo de vida ou morte na base, Certo. um mercado de transferências a todo vapor e até uma briga nos bastidores pela reforma do estádio. Então o desafio é colocar tudo isso na balança. De um lado, a profecia do PVC, do outro, a realidade crua de um clube em plena ebulição. Será que a conta fecha? Boa. Ok, então vamos começar pelo prato principal. A tal previsão. O que o PVC disse exatamente? Pelo que eu li, ele foi bem direto ao ponto. Foi. Ele afirmou que o Vasco da Gama será campeão de um título de peso em 2026. E ele não deixou a afirmação no ar, sabe? Não foi genérico. Ele especificou. Especificou. O bicampeonato da Copa do Brasil. Uma aposta bem ousada, né? Considerando que é um dos torneios mais traiçoeiros do calendário. É uma aposta muito específica e o que a matéria nos ajuda a entender é que ela não veio do nada. Não é um chute aleatório. Certo. A fonte menciona que essa previsão se baseia numa trajetória recente do Vasco na competição. O texto fala que o time bateu na trave em 2025, perdendo a final, e que em 2024 caiu nas semifinais. Ou seja, existe uma lógica de progressão. É como se o PVC estivesse olhando para essa curva ascendente e projetando o próximo passo natural, que seria a conquista. Entendi. Ele está apostando na continuidade de um trabalho que vem amadurecendo e chegando cada vez mais perto. Exato. Certo. Faz sentido. É uma aposta na evolução. Mas aí vem um detalhe que a matéria traz e que para mim muda um pouco o peso da coisa. Qual? Onde ele fez essa previsão? Não foi tipo num programa de análise de 2 horas com lousa tática e estatísticas. Ah, o contexto é tudo, né? Totalmente. A fonte conta que foi durante uma rodada de palpites rápidos no Instagram do portal UOL. Peraí, isso muda completamente o cenário. Uma coisa é uma análise aprofundada, outra é um bate-pronto para gerar engajamento em rede social. Muda. E muda muito. Você tem toda a razão. Esse formato pede afirmações de impacto, manchetes curtas, a nuance se perde. Exato. Isso não invalida a opinião dele, claro, mas a contextualiza. É menos uma tese e mais um take forte, sabe? E isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. Se a previsão é para dezembro, como está a fotografia do time em janeiro? Boa. A matéria nos dá essa resposta e a realidade imediata é bem menos glamurosa. O time está prestes a estrear no Campeonato Carioca na quinta-feira contra o Maricá e no fim do mês já encara o Mirassol pelo Brasileirão. A máquina tá só começando a esquentar, né? Pois é, e qualquer peça fora do lugar agora pode comprometer toda a engrenagem lá na frente. Com certeza. E falando em começo de ano no Brasil, é impossível não olhar para a base, para a Copinha. E a matéria faz essa ponte de forma muito interessante. Sempre a copinha em janeiro. Sempre. Ela informa que neste mesmo dia 12 de janeiro, o time sub-20 do Vasco tem um jogo eliminatório, um mata-mata contra o Botafogo de São Paulo, pela segunda fase. Jogo tenso. Muito. Quer dizer, enquanto o PVC projeta um título nacional para o time de cima, a garotada que representa o futuro do clube está a 90 minutos de continuar sonhando ou de voltar para casa mais cedo.
A pressão está em todos os níveis. E a análise que a fonte faz da campanha da base até agora é um grande sinal de alerta. As palavras usadas são irregular e oscilante. Isso é preocupante. Muito. Diz que o time não demonstrou um futebol coletivo dominante, mas se salvou pelo brilho de talentos individuais. Isso, para a formação, é uma faca de dois gumes, né? Totalmente. Por um lado, é ótimo ter jogadores que decidem sozinhos. Por outro, sugere uma dependência perigosa e uma falta de estrutura de jogo coletivo. Uma falta de padrão, né? Exato. E o drama aumenta. O texto diz que o artilheiro do time, o Bruno Lopes, é dúvida para esse jogo decisivo. Olha o microcosmo do clube aí. É um resumo perfeito. A esperança de um título lá na frente, mas a incerteza imediata de poder contar com seu principal jovem talento no jogo mais importante do ano para a base até agora. Isso é um ponto crucial. Um time que depende de lampejos individuais é sempre uma incógnita. E essa irregularidade na base me faz pensar no elenco profissional. Para ser campeão da Copa do Brasil não basta ter um ou dois craques. Não mesmo. É preciso ter um grupo forte, um elenco com opções. E a matéria deixa bem claro que esse elenco é, hoje, um verdadeiro canteiro de obras. Um canteiro de obras é a definição perfeita. E essa é a dinâmica clássica de início de temporada, mas no caso do Vasco, ela vem com um agravante. Qual? Vindo de um vice-campeonato, como a matéria aponta, a paciência da torcida e da imprensa é muito menor do que a de um time que está começando uma reconstrução do zero. A pressão é para dar o próximo passo, não para arrumar a casa. É para ontem, né? Exato, e é nesse cenário que o clube está se movimentando no mercado. E as movimentações são bem interessantes. A matéria fala de chegadas e de uma barca de saídas. Do lado de quem chega, temos dois nomes. Certo. O primeiro é Johan Rojas, um jogador colombiano que veio do Monterrey, do México. O segundo é Alan Saldívia, um zagueiro que a matéria descreve com características bem específicas, boa saída de bola e bom jogo aéreo. Interessante. Parece que não estão contratando por contratar. Parece haver um perfil bem definido. Parece haver um plano, sim. A contratação de um zagueiro com bom passe, como o Saldívia, sinaliza uma intenção de mudar a forma como o time constrói o jogo, talvez começando a transição de forma mais limpa desde a defesa. A chegada de um jogador internacional como Rojas também mostra um certo nível de ambição, de investimento. Mas aqui entra o risco. Sempre tem. Cada peça nova, especialmente vinda de outro país, não está sendo contratada para se adaptar com calma ao longo do ano. Eles estão chegando com a etiqueta de solução imediata. A pressão para que esse quebra-cabeça se encaixe em tempo recorde é imensa, sabe? E essa pressa pode ser justamente o fator que sabota o processo. Exatamente. Um jogador pode ser excelente, mas o futebol brasileiro tem um ritmo, uma malandragem, uma pressão que engole muitos talentos estrangeiros no começo. É verdade. E do outro lado dessa equação tem a turma da barca. O zagueiro Lucas Oliveira já se despediu e, curiosamente, foi para o Mirassol. O primeiro adversário no Brasileirão. Primeiro adversário. Mas o que me chama a atenção é a frase de que a diretoria ainda busca diminuir o elenco. Essa frase é forte. Isso mostra que a faxina é grande. A questão que fica é, isso é uma reformulação técnica, planejada, para qualificar o grupo, ou é uma queima de ativos para aliviar a folha de pagamento e abrir espaço financeiro? E a matéria não responde isso, né? Não responde. Mas a diferença entre as duas coisas é a diferença entre um projeto campeão e um time em apuros financeiros. Você tocou num ponto nevrálgico. A palavra barca sempre me soa um pouco desesperada. Uma reconstrução de elenco bem feita é cirúrgica. Você troca peças com um propósito claro. Certo. Uma barca pode significar que o planejamento anterior foi tão ruim que é preciso se livrar de múltiplos jogadores de uma vez, muitas vezes perdendo dinheiro no processo. Então, sim, o Vasco está se reformulando, mas a grande dúvida que a matéria nos deixa é sobre a qualidade e a estratégia dessa reformulação. Estão construindo um time campeão ou apenas trocando os problemas de lugar? Exatamente. E a aposta do PVC parece ignorar essa complexidade toda. Exato. É muito mais complexo do que simplesmente contrata 2, manda 5 embora.
E como se não bastasse toda essa complexidade dentro de campo e na sala da diretoria, Ainda tem mais. ainda tem mais. A matéria nos leva para um último ponto que acontece longe dos gramados, mas que pode definir o futuro do clube de forma ainda mais profunda. A infraestrutura, Ah, o estádio. o estádio. O texto fala de um impasse na venda do potencial construtivo para a reforma do estádio de São Januário. E esse é o tipo de notícia que o torcedor comum muitas vezes ignora, mas que é absolutamente fundamental. São Januário é um patrimônio, mas precisa de modernização para gerar as receitas que um clube do tamanho do Vasco precisa para ser competitivo no longo prazo. Com certeza. E o artigo explica que o prazo para uma empresa exercer a compra desse potencial construtivo já venceu e agora o clube está num limbo, esperando para poder seguir com o projeto. É a famosa burocracia brasileira. A única coisa talvez mais imprevisível que um campeonato de mata-mata. Pois é. Parece que todo grande projeto no Brasil precisa passar por esse tipo de purgatório. E isso é sério, porque enquanto os rivais inauguram arenas modernas ou reformam seus estádios, gerando muito mais dinheiro, Muito mais. com bilheteria, eventos, patrocínios. Exato. Enquanto isso, o Vasco está parado nessa questão. E isso se conecta diretamente com a previsão do PVC. Um título em 2026 seria incrível, mas o sucesso sustentável no futebol moderno depende de uma estrutura sólida. Sem dúvida. De que adianta ganhar uma Copa num ano, se nos 3 seguintes você não tem dinheiro para contratar porque seu estádio não gera receita suficiente? É um voo de galinha. Exato. A construção do time campeão que o PVC imaginou e a construção do novo estádio parecem ser 2 corridas paralelas, ambas cheias de obstáculos. E o sucesso de uma, a longo prazo, depende diretamente do sucesso da outra. A instabilidade fora de campo, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço dentro dele. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou a partir dessa única matéria, começamos com uma projeção super otimista, quase uma certeza de título vinda de um nome de peso. Uhum. Mas, ao cavar um pouco mais fundo, a própria fonte nos mostra um cenário muito mais nublado. A gente viu um time principal com a pressão da estreia, Certo. uma base talentosa, mas irregular, enfrentando um jogo eliminatório, um elenco sendo montado aos pedaços em tempo real e, para completar, uma batalha burocrática para conseguir reformar a própria casa. É exatamente essa dualidade. A matéria, talvez sem querer, nos deu um retrato perfeito do que é um grande clube de futebol no Brasil. É uma organização que vive simultaneamente no sonho e no caos. Sonho e caos. Gostei da definição. O sonho é a previsão do PVC, a glória, a taça. O caos é a realidade de janeiro. A dúvida sobre o atacante da base, a adaptação do reforço gringo, o documento que falta para a obra do estádio. A previsão aponta para um destino brilhante, mas a jornada para chegar lá, como a matéria deixa claro, é um campo minado de incertezas. E sabe, pensando em tudo isso, a questão que fica para mim não é só se o Vasco vai ser campeão. A fonte nos faz pensar em algo maior. Ela escancara as diferentes linhas do tempo que um clube precisa gerenciar ao mesmo tempo. Tem a urgência do agora, do jogo da Copinha hoje à noite. Tem a meta de curto prazo, que é começar bem o Carioca e o Brasileirão. Certo. Tem a ambição de médio prazo, que é levantar essa taça da Copa do Brasil, em dezembro. E tem a visão de longo prazo, de ter um estádio moderno daqui a alguns anos. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Exato. A verdadeira pergunta que este material deixa no ar é: como uma gestão consegue equilibrar todos esses pratos, todas essas urgências concorrentes, sem deixar nenhum cair? Porque talvez o segredo para construir um futuro vitorioso não seja apenas focar no título de 2026, mas sim em sobreviver à complexidade de janeiro de 2026.